Essa aula vai tratar brevemente do estudo dos gases ideais e reais ou sistemas gasosos do ponto de vista físico-químico. Antes de começar, nós nos fazemos a pergunta: por que se importar? Bom, os gases estão presentes em todos os lugares do nosso dia a dia. Estão presentes nos motores que movem os automóveis, nas reações químicas que produzem energia para as nossas células, na atmosfera que reveste o nosso planeta e impede que nosso sangue ferva a temperatura ambiente, e em muitos outros lugares. Resumindo, os gases estão em toda parte. E é por isso que alguns cientistas na virada do século XVIII passaram grande parte do seu tempo estudando os gases na tentativa de descobrir suas propriedades e quais são as variáveis que as governam. Dentre esses cientistas, 3 dos que mais se destacaram foram Boyle, Gay-Lussac e Charles. Esses 3 cientistas juntos descreveram como as propriedades pressão, volume e temperatura de um dado gás se relacionam entre elas. Combinando essas relações, chegamos às equações dos gases ideais, aquelas equações que você aprendeu a amar e respeitar durante a educação básica. Bom, essas equações são incrivelmente simples e descrevem com muita precisão as propriedades de um gás ideal. Só tem um probleminha: gases ideais na verdade não existem. O problema com essas equações é que elas consideram os gases como sendo formados de partículas esféricas rígidas e que não interagem umas com as outras. Mas como nós sabemos, as partículas gasosas são formadas por átomos que interagem uns com os outros. Então, para levar em conta essas interações, é necessário um novo modelo para o estudo desses gases. E é aí que começamos a nossa jornada para a descrição de um modelo para os gases reais ou não ideais. Bom, antes de mais nada, nós nos perguntamos quando que devemos considerar um gás como não ideal. Nós consideramos um gás como não ideal nos limites de altas pressões e baixas temperaturas. Legal, mas por que nessas condições? Para responder essa pergunta, eu convido você a dar uma olhada nesse gráfico de energia em função da distância entre duas moléculas gasosas. Bom, como nós sabemos, a natureza tende sempre a buscar o estado de menor energia, e nesse gráfico nós vemos que, diminuindo a distância entre duas moléculas gasosas, nós diminuímos também a energia dessas moléculas. Isso ocorre porque, quando as moléculas se aproximam, elas podem interagir a densidade eletrônica de uma com o núcleo da outra. Isso faz com que uma molécula estabilize a outra, reduzindo assim a sua energia. No entanto, quando as moléculas estão muito próximas, os núcleos positivos estão tão perto um do outro que haverá um aumento em energia e as duas moléculas irão se repelir. Bom, sempre que houver uma interação, seja ela de repulsão ou de atração entre as moléculas gasosas, o gás irá se comportar como não ideal. Essas interações vão começar a acontecer quando as moléculas estiverem relativamente próximas umas das outras, ou seja, em altas pressões. Vão começar a acontecer também quando as moléculas estiverem se movimentando devagar o suficiente para que elas tenham tempo de interagir umas com as outras, ou seja, em baixas temperaturas. Beleza, agora que nós entendemos o porquê dos gases se comportarem como não ideais em altas pressões e em baixas temperaturas, vamos discutir agora algumas relações matemáticas que apresentam em números a não idealidade de um gás. A primeira relação é a do fator de compressibilidade Z. O fator de compressibilidade Z é simplesmente a relação entre o volume do gás real, ou seja, o volume de gás que você mede e observa ali no seu barômetro, e o volume do gás ideal, aquele que você calcula com a equação dos gases ideais. Se o gás estiver se comportando como ideal, o volume medido, ou seja, o volume real, será igual ao volume do gás ideal e o fator de compressibilidade será igual a 1. Nós sabemos que, para um gás ideal, a relação PV igual a nRT é verdadeira. Expressando essa equação em relação a V e usando o volume molar, nós temos que o volume molar vai ser igual a RT sobre P. Substituindo esse volume molar ideal lá na expressão do fator de compressibilidade, nós vamos ver que a pressão vezes o volume molar real dividido por RT vai ser igual a Z. Bom, se Z for maior do que 1, isso quer dizer que aquele volume real ali está sendo maior do que deveria. Isso indica que as forças de repulsão são predominantes no sistema, e por isso as moléculas estão mais afastadas umas das outras do que deveriam. Por outro lado, se Z for menor do que 1, o volume real molar será menor do que o volume ideal, e assim nós vamos saber que as forças de atração é quem serão dominantes, uma vez que as moléculas estão mais próximas, constituindo um volume menor do que elas deveriam. Observando agora esse gráfico da pressão em função do volume, nós podemos perceber duas curvas, uma que corresponde ao gás ideal e a outra que corresponde ao gás real. Sempre que um gás se comporta como ideal, as duas curvas coincidem. Nesse caso, no entanto, isso não acontece.
Então, nós sabemos que esse gás não está se comportando idealmente, consequentemente, o seu fator de compressibilidade será diferente de 1. Bom, nós queremos poder expressar o comportamento de um gás real usando a equação do gás ideal. Bom, por quê? A resposta é simples, porque essa equação ela é simples de usar, ela é fácil de usar. Então, como nós podemos corrigir a equação do gás ideal para usá-la com gases reais? Eu não sei. Eu não sei. E se nós usássemos a mesma equação e só adicionássemos fatores de correção para aproximar a curva do gás ideal da curva do gás real? Bom, é exatamente isso que se faz. E essa nova equação com esses termos ou fatores adicionados é conhecida como equação do virial. E esses termos B, C e D são conhecidos como coeficientes do virial. Nós podemos expressar a mesma equação em termos da pressão ao invés do volume, se nós quisermos. Bom, essas duas equações podem ter infinitos termos, mas esses termos vão ficando cada vez menores conforme você vai avançando nessa sequência. Assim, geralmente, só continuamos adicionando termos até o segundo coeficiente do virial, B. Bom, como nós já discutimos, o modelo do gás ideal concebe as partículas dos gases como esferas rígidas que não interagem umas com as outras. O modelo do gás real, em contrapartida, leva em conta os fenômenos de atração e repulsão que são inerentes à natureza elétrica do átomo. Quando nós dizemos que um gás ocupa um volume tal, nós estamos dizendo que as partículas gasosas podem viajar por todo aquele volume. No entanto, nós devemos subtrair desse volume o volume que as partículas não podem usar para viajar, que é o próprio volume dos átomos. Uma partícula de gás pode viajar por todo o volume ocupado pelo gás, menos pelo volume dos próprios átomos, já que uma partícula não pode atravessar a outra. Assim, nós sabemos que existe um volume inútil ou volume morto que precisa ser subtraído quando queremos saber qual volume ocupado por um gás. O primeiro cientista a perceber isso foi van der Waals. Então, ele reformulou a equação dos gases ideais aplicando dois fatores de correção. Comparando as duas equações, nós vemos que elas são, de fato, bem parecidas. O que van der Waals fez foi adicionar o termo AN² sobre V² na pressão para corrigir as forças de atração que existem entre as partículas do gás. Como podemos ver, a pressão da equação de van der Waals, ou seja, a pressão real do gás, é menor do que a pressão do gás ideal. Bom, como nós sabemos disso? Perceba que nós temos que adicionar o termo AN² sobre V² para que a pressão da equação de van der Waals seja igual à pressão do gás ideal. Quando adicionamos esse termo, as pressões se tornam iguais e o fator da atração entre as partículas do gás é corrigido. Usando o mesmo raciocínio, nós vemos que o volume de van der Waals é maior do que o volume do gás ideal. Sabemos isso porque nós precisamos subtrair o termo NB do volume de van der Waals para que ele seja igual ao do gás ideal. Isso faz sentido porque, como já discutimos, van der Waals considera que para sabermos o volume de um gás real, temos que subtrair o volume inútil, o volume ocupado pelas partículas de um gás, do volume ocupado pela movimentação dessas partículas. Esse volume inútil das partículas é o que corresponde ao fator NB, que precisa ser subtraído para que o volume real do gás seja somente o volume livre usado pelas partículas para se mover. Aqui eu quero chamar a atenção para o fato de que ambas as equações do virial e de van der Waals descrevem o comportamento de um gás real por meio de aproximações. O que isso quer dizer? Quer dizer que nos dois casos nós simplesmente adicionamos fatores nas equações do gás ideal para tentar usá-la com gases reais. Isso não quer dizer que a equação do virial ou a equação de van der Waals estão completamente corretas. O que quer dizer, na verdade, é que elas oferecem uma aproximação melhor da realidade do que a equação do gás ideal. Se nós quisermos uma equação mais precisa do que as equações estudadas até aqui, nós vamos precisar adicionar mais termos que corrijam para outras falhas dessas equações. Isso, no entanto, geralmente resulta em equações um pouco trabalhosas de lidar. Um exemplo disso é a equação apresentada por Lewis e Randall, que mesmo sendo mais precisa, ela é tão trabalhosa que seu uso se torna imprático. Run. Bom, fazendo uma breve revisão, cada uma dessas três equações nos oferece uma maneira de estudar um sistema gasoso. A equação de Clapeyron, mais conhecida como equação do gás ideal, é utilizada somente quando tratamos de gases ideais. E as equações do virial e de van der Waals são utilizadas quando tratamos de gases reais ou não ideais.